Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos começando uma entrevista, um bate-papo, uma conversa, um diálogo muito legal, um tema muito importante, principalmente pelo período que nós estamos passando pós-pandemia. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Eu estou recebendo um amigo especial, muito conhecido aqui na cidade de Cachoeira Paulista, o Dr. Gabriel Franco, que na verdade nós vamos chamar de Gabriel, né? E o Dr. Gabriel, ele vai tratar sobre um tema que está chamando muita atenção da sociedade, né? Que é a questão da saúde mental. O Gabriel, ele é professor de psicologia do Centro Unisal, na unidade aqui da cidade de Lorena, doutorando, mestre em psicologia e também tem especialização em psicologia clínica, MBA em gestão de pessoas. Atua em clínicas aqui da região e atualmente também é servidor municipal pela Santa Casa, pela Associação Beneficente São José, aqui da cidade de Cachoeira Paulista. Gabriel, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo. E vamos começar com a definição. O que é um transtorno mental? Olá, Rodrigo, tudo bem? Agradeço o convite, né? De princípio, essa oportunidade de podermos conversar um pouquinho, né? Um bate-papo sobre um tema cada vez mais relevante, né? Agradeço as apresentações, como você mesmo ressaltou, pode me chamar de Gabriel, fique tranquilo. E agradeço, né, de antemão aí essa oportunidade, né? Quando nós falamos de transtornos mentais, falamos de algum tipo de disfunção na nossa mente, né? Que pode ser algo relacionado desde uma parte biológica, orgânica, né? A partir do nosso funcionamento cerebral, até questões de uma ordem emocional, né? Que vai atrapalhar na questão cognitiva do sujeito, do raciocínio, da atenção, da memória, das questões de relações interpessoais, estados de humor, enfim, diferentes aspectos que estão relacionados com um bom ou um mau funcionamento, né, do nosso psiquismo, da nossa mente de alguma maneira. Quando nós falamos tanto em déficit de atenção ou em casos quando a pessoa tem muita atenção, também é considerado um transtorno mental? Então, a gente precisa entender e investigar assim com um olhar bem cirúrgico, buscando o máximo de informações para a gente poder analisar dentro daquele limiar do que é saudável e do que é patológico, né? Sim. Há cada vez mais aquele discurso que tudo é patologizado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala essa criança tem um problema ali de hiperatividade, de atenção, aquela pessoa tem um toque, aquela pessoa está com uma depressão, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente pensa em algo que pode se apresentar como um transtorno, algo que realmente caracteriza esse mau funcionamento, tem que interferir nas funcionalidades, na vida do sujeito, né? Tirando ele daquele prumo, né? De alguma maneira impossibilitando que ele se relacione na família, na vida social, no trabalho, né? Que ele realize as suas tarefas rotineiras. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como eu falava para você, essa questão de patologizar tudo, uma criança que brinca muito, sim, ela é hiperativa. Uma pessoa que às vezes é mais organizada, ela tem toque. Uma pessoa que está no momento ali um pouco mais recuada, na defensiva, abatida, ela está depressiva. Então a vida o tempo todo nos confronta, né? De certa maneira, nesse embate, a gente acaba tendo um nível de estresse, a gente acaba saindo daquela zona de conforto, mas isso não quer dizer ou caracterizar que necessariamente eu tenho um problema. É um momento de instabilidade, é um momento de crise, mas que eu posso recuperar de alguma maneira, né? Então a gente sempre precisa desse olhar cuidadoso também para não patologizar tudo. Gabriel, eu sou da época em que, pelo menos nas escolas, né, a gente tinha o comportamento de adolescente, de criança normal, que é brincar, que é bagunçar, e era o nosso comportamento.
E hoje parece que tem muito essa questão, né, de buscar entender o porquê que a criança é tão agitada ou é tão, assim, quieta, né? Até qual que é esse limite entre o estudo psicológico e o comportamental? Então, a gente precisa considerar aqui diferentes variáveis, né? Sim. Dentro desse processo investigativo, começando pela questão da família, passando pela escola e passando por outras variáveis que podem interferir ou não naquele comportamento. Sim. Agora, nós vivemos nesse cenário pós-moderno em que tudo é muito corrido, tudo é muito agitado, né? E isso, muitas das vezes, sem percebermos, também nos deixa agitado. Sim. Nos deixa naquela ânsia de fazer tudo muito rápido, das coisas acontecerem numa certa emergência. E a criança, ainda no pleno desenvolvimento, ela muitas das vezes é um reflexo desse contextual. Da família, da escola, então daquele pai que está na correria, do trabalho, do dia a dia, daquela mãe, daquele professor. Nós, enquanto educadores, entendemos muito dessa realidade. Sim. Então, às vezes, a gente acaba passando uma certa agitação, acelerando aquilo que nós estamos vivendo, a gente acaba passando para o outro, né? Então, aquilo que é normal, porque é normal também, né? Dentro Sim. desse mundo agitado e corrido, a gente acaba tendo um olhar, mas pegando o parâmetro da nossa época, em que tudo parecia mais brando, sereno, tranquilo. Sim. Então, isso é até uma questão transgeracional, né? É você olhar o hoje com um parâmetro lá de trás. E isso achar que é errado. Então, isso é certo ou errado? Olha, não sei se eu consigo te apontar aqui se é certo ou errado, mas quando a gente acaba tirando também a liberdade daquela criança, sim, daquele adolescente, aí eu poderia apontar como errado e até perigoso, né? Sim. Principalmente quando a gente traz à baila da discussão aqui a questão familiar. Existe aquela questão de que o meu filho ele vai ser um reflexo do que eu sou, ou dos meus desejos, dos meus sonhos, né? E quando ele não corresponde a isso, é como se ele ferisse diretamente o meu eu, né? Mas ele tem o eu próprio dele, ele tem a singularidade dele, ele tem a vida dele. E por mais difícil que isso pareça, aquela criança, desde pequenininha, ela precisa ser respeitada dentro da realidade dela, dentro das necessidades dela, né? É uma vida, uma característica particular. O seu filho, o meu filho, não é um reflexo da nossa vontade ou do nosso eu, né? Isso é muito complicado. Esse reflexo da pós-modernidade, por exemplo, lá antigamente, década de 90, as crianças estavam na rua, brincavam tarde, né? Ficavam com o pé no chão, enfim. Vivia-se como criança. E hoje não. Hoje nós percebemos que a criança tem uma agenda, tem que estar na escola, tem que estar no curso, tem que estar na aula, tem que estar no inglês. Até que ponto esse excesso de informação acaba que influenciando a personalidade? Legal. Primeiro, novamente, a gente fazendo esse paralelo entre o antes e o agora. Sim. Né? Até porque as variáveis hoje são diferentes. A gente pode pegar variáveis de cunho social. Hoje nós temos menos crianças ocupando os espaços públicos porque nós temos uma questão de segurança, a violência cada vez mais presente, né? Mas talvez esse excesso de violência não é porque a família não ocupa o espaço público? Também já entra mais dentro da sociologia também, né? Sim, sim. E com certeza, né? Se ficarmos reféns também de uma realidade imposta, presente, a gente não consegue transformá-la, né? Sim. Mas nós temos sempre a questão afetiva, né? Tendo aquele olhar do pai, da mãe, do responsável, a gente quer sempre cuidar e oferecer a proteção, né? Então a gente fica sempre mais receoso. Será que ele pode? Será que não pode? Então é muito mais coisa, né? Mais violência, mais carro na rua. Sim. A variável, né, tecnológica, né, o aparato tecnológico. Estar hoje na rua implica em ter um cuidado maior de um pai e de uma mãe que hoje trabalha muito mais. Sim. Porque é necessário, né? O nosso cenário, nossa conjuntura atual pede que a gente possa buscar mais recursos, até porque a situação se apresenta cada vez mais calamitosa, né?
Então, de certa maneira, às vezes o aparato tecnológico dentro de casa oferece mais segurança e acaba sendo um recurso que vai distrair, que vai ocupar o tempo. Tem a vantagem? Com certeza tem, mas também é muito perigoso. A gente substitui o afeto pelo afeto do celular, do computador, da televisão, né? E aí a gente vai criando certas estruturas, né, disruptivas desse sujeito em desenvolvimento. Ele cresce inseguro e essa insegurança pode se manifestar lá na frente, através de um transtorno, através de uma incapacidade de continuar um ciclo natural, normativo, né, do desenvolvimento humano. A partir desse contexto, ansiedade, depressão, encaixa-se nesta categoria? Por exemplo, hoje nós observamos que a tecnologia está presente em tudo, né? Se o meu filho não está na rua, ele está dentro de casa, acessando talvez um celular ou um computador. E muitas vezes acaba recebendo conteúdos que influenciarão a formação dele, né? Por exemplo, os likes da vida, né? As curtidas da vida. Como que isso chega até vocês psicólogos? Então, a questão, como eu ressaltava anteriormente, né, até porque é uma fala muito perigosa, a questão tecnológica ela existe, a tendência é que cada vez mais aumente, né, de uma maneira acelerada, então não dá para a gente fugir desse cenário, dessa realidade. Não tem como, né? Mas é saber trabalhar. Eu posso ter acesso a um celular, a um YouTube, a uma rede social, mas existem dispositivos de segurança, né, algo que é mais direcionada àquela faixa etária e àquela característica daquela faixa etária, a uma criança ou a um adolescente. O problema é que muitas das vezes não é dada essa atenção, né? E criam-se também vícios. Do mesmo jeito que nós temos tantos vícios, né, que permeiam a nossa vida, seja de hábitos e consumos lícitos e ilícitos, a rede social, por exemplo, que é lícita, ela não deixa de viciar o sujeito, né? Como também nos vicia. Se você sai na rua, às vezes, sem o celular, parece que você tá faltando alguma coisa, né? Estou sem as minhas roupas baixas, né? Estou desnudo aqui no Estou isolado. Isolado, né? É muito esquisito, né? Justamente caracterizando essa dependência tecnológica que nós temos. E isso cada vez mais impacta, né? Nessa ansiedade, às vezes nessa depressão, às vezes nesse comportamental. É a criança que, se não tem acesso ao aparato tecnológico, ao celular, ao computador, ela fica agressiva, ela não quer se socializar. E chega essa demanda dentro da clínica, chega essa demanda dentro da escola, chega essa demanda na saúde pública. O meu filho apresenta um comportamento ruim. Mas aí a gente faz toda aquela investigação para entender qual que é a rotina, como que é essa família, qual que é o acesso à tecnologia que ele tem, como que são as relações, como que é o histórico, né? Então é muita coisa envolvida para que esse monte de pedacinho de um quebra-cabeça se junte e, de certa maneira, nos traga ali uma clareza, né? Sim. Mas é uma demanda cada vez mais presente, né? O comportamento infanto-juvenil permeado por essa tecnologia também. Da frustração de quem quer ter e não tem, por uma questão socioeconômica que é muito complexa, né? E no nosso país cada vez mais presentes essas desigualdades e esse escalonamento social, como também de quem tem muito acesso, mas não tem ordem, né? Não tem organização, não tem tolerância à frustração, que aí entra uma questão do papel da família, né? Até que ponto eu falo, olha, você tem uma hora para isso, você tem a hora para a escola, você tem a hora para estar com a família. Aí você vai falar, tá, mas isso daí vem da onde? Vem da própria família. Tudo que a gente investiga do público infanto-juvenil, a família deve ser trazida à tona também, né? Tem que ser coparticipe, né? Tem que participar, né? Nessa dinâmica conjunta, você não entende aquele sujeito sem entender os outros personagens. Sim. Nós estamos com uma sociedade em que as famílias também são constituídas cada vez mais cedo. Sim. Nós temos pais jovens que já foram inseridos precocemente nessa cultura tecnológica e os filhos que já nascem imersos nessa cultura tecnológica. Então
Então, como é que você vai ensinar algo que você também talvez não tenha compreendido, né? Sim. Então, é muita coisa para a gente ter aí um olhar cuidadoso. Inclusive, né, Gabriel, recentemente o próprio Facebook fez o anúncio, né, que vai estar lançando o metaverso, que nada mais é do que a união entre o virtual com o real, ao ponto das pessoas construírem uma vida dentro do âmbito virtual. Esse contexto, o real com o virtual, como trabalhar isso? Tendo em vista que passa a ser algo de rotina, algo cotidiano, e que acaba separando, né, o que é o real e o que é o imaginário, não é mesmo? Como trabalhar essa questão? Atenção, pais, né? Muitos pais estarão assistindo essa entrevista. Como desenvolver, né, este equilíbrio dentro de casa? Vamos lá, né? Primeiro que é uma questão que não temos ainda uma resposta totalmente fechada, né? Mas quando falamos dessa tecnologia, desse mundo virtual, a gente já não vai utilizar nem mais a expressão ambiente virtual, né? O mundo virtual, né? Ou mundos virtuais de alguma maneira, né? E o próprio conceito de virtual é algo em potencial, né? Sim. Tem até uma frase de uma obra aí de um sociólogo que é bem interessante, né? A semente é uma árvore em potencial, né? Então o ambiente virtual é sempre algo em potencial, que a gente pode se desenvolver, e isso é legal. E também não é uma questão que se restringe apenas ao olhar da ciência psicológica. É muita teoria, é muita ciência envolvida dentro disso tudo. Mas é necessário que esses pais tenham cuidado, né? Acompanhem o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, esse pós-moderno, como a gente colocou, né? Que tudo é muito rápido. A nossa vida muito acelerada, a gente acaba deixando de lado. Modernidade líquida, né? Sim, Balba. Perfeito. Que faleceu recentemente, né? Mas que produziu bastante material interessante para a nossa reflexão desse mundo pós-moderno. E é necessário que os pais acompanhem, né? De uma forma bem simples e comum é aquilo que a gente fala. Não é só fazer, mas é ajudar a se desenvolver, né? Não é só ter o filho e prover o material, mas é prover o afetivo, é prover o cuidado. Também o conhecimento, né? Porque muitas vezes o filho sabe mais do que o pai nesse âmbito tecnológico, né? Sim. Porque as crianças praticamente já nascem mexendo com os aparelhos, né? Sim. Em termos de habilidades cognitivas, né, para você manusear esse aparato, às vezes a criança sabe muito mais que o pai. Sim. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa habilidade, eu não tenho em conjunto aquele respaldo emocional para saber qual que é o limite, o que eu posso, o que eu não posso, se está me fazendo mal. Como a gente até discutia antes da entrevista, né, a gente trabalha tanto na frente do computador que às vezes a gente não para refletir até que ponto isso também não está me sobrecarregando, né? Está me fazendo mal. E a criança, se o adulto às vezes não tem esse parâmetro, a criança muito menos, né? Mas quem vai inscrevê-la cada vez mais nas normas, no sentido, no reconhecimento dos perigos também no ambiente virtual é justamente o pai, a mãe, o responsável, né? Então, se você fez essa provocação, pais, prestem atenção. Eu também endosso ela. Pais, prestem atenção. Em que sentido? Vamos ser pais. Vamos cuidar. Não vamos deixar de lado, às vezes, de estar com meu filho, de brincar, de dar atenção. Assiste a televisão que o pai, a mãe está aqui no celular. A gente está fazendo outra coisa. Tire o tempo. Se a gente tira tempo para trabalhar, se a gente tira tempo para se divertir, a gente também tem que ter tempo para o cuidado. Hoje fala-se muito a questão das competências socioemocionais, né? Sim. Desenvolver não somente nas crianças, mas até mesmo nos profissionais. Porque quando nós estamos olhando se bem na questão do jovem, da criança, mas o adulto também está carente disso, né, Gabriel? Sim, sim. As competências socioemocionais tendo um impacto aí mundial e cada vez mais presente no Brasil, né, em diferentes projetos, realidades, né, só para o público entender, são competências e um desenvolvimento para a vida, né, do mesmo jeito. E hoje também já presente na realidade escolar, né, nessa nova realidade da Base Nacional Curricular Comum. Sim. Se eu aprendo habilidades técnicas, né, cognitivas, o português, a matemática, as ciências, eu também devo aprender habilidades para a minha vida, né? Que é ser, conviver, né? Isso. Para as relações, tanto para o
interpessoal quanto para o intrapessoal, né? Isso. Meu locus de controle, a minha resiliência emocional, né? A minha empatia, o meu respeito, o meu autogerenciamento, né? Então nós temos muito mais necessidade hoje de criarmos pessoas saudáveis do que necessariamente pessoas com uma alta capacidade técnica. Porque se eu tenho essa capacidade, essa habilidade técnica, mas não tenho um desenvolvimento emocional, tudo isso vai por água abaixo. Dentro desse contexto, existe uma lacuna muito grande, né? Por exemplo, nós estávamos falando do pai aprender a ser pai, né? De estar ali com os filhos. Na verdade, vai ter que aprender a ser pai a partir da demanda que está passando, que está acontecendo agora. Da mesma forma, é o profissional aprender coisas que até então, um passado muito recente, o que tinha que se fazer? Ter conhecimentos técnicos. E hoje está tendo que ter o conhecimento social, pessoal, né? E essas lacunas, como que a gente preenche? Como que a gente trabalha? É necessário primeiro trazer toda essa temática, né? Inclusive bacana que é a oportunidade da gente conversar sobre esses assuntos, trazer isso aí à baila da discussão, né? A gente começa popularizando para que após essa popularização de uma temática a gente busque algum tipo de impacto, né? Algum tipo de mudança. Até porque quando a gente fala de mudança é algo mais gradual do que eventual, né? Sim. Não é aquilo que acontece de uma hora para outra. E você resgatar aquilo que hoje não está perdido, mas está ali deficitário, está ruim, é um processo assim gradual, complexo e difícil. Sim. Mas sempre é possível, né? E eu como educador, você como educador, eu acredito que a gente pode falar de boca cheia, né? Que o caminho possível e mais fácil é sempre a própria educação, né? Sim. E a educação é algo que acontece durante toda a nossa vida, né? Não é apenas aquela educação escolar, né? Tirando aí o ensino superior, mas algo que eu aprendo lá do jardim de infância até o ensino médio, né? É algo que a gente precisa se educar todo dia, né? Dentro e fora de espaços formais, né? Sim. Então você trazendo a discussão, você debatendo, a mídia trabalhando com isso como você está fazendo, já é um caminho possível, né? E a ciência psicológica cuidando nos diferentes espaços, as ciências da educação cuidando em diferentes espaços, assim como outras ciências, né? Mas sempre considerando a família, né? A escola cada vez mais trabalha em proximidade, né, com a família. Então é um caminho possível. A psicologia trabalha em proximidade com a família. Para que se a gente não recuperar tudo, pelo menos que a gente plante uma sementinha, né? Sim. E toda sementinha plantada, ela tende a se espalhar, né? Ela tende a florescer uma hora. Gabriel, a gente estava falando sobre a questão de processos, né? E por causa desse momento que nós estamos vivenciando, muitas atividades deixaram de ser presenciais e passaram a ser remotas. Por exemplo, as aulas, né? E existe também um questionamento, né? Agora as aulas estão voltando de forma presencial. Elas devem ou não continuar remotas? Devem ou não serem híbridas? Se acabar, não é um retrocesso? Se continuar, as pessoas podem querer se afastar do social? Dentro do seu, nos seus estudos, como que você enxerga essa relação? Escola, tecnologia e essa modernidade? Então, Rodrigo, essa modernidade, né, aliada à tecnologia, inclusive a gente pensa muito em modernidade, a gente já representa mentalmente tecnologias, né? Sim. Tecnologia não se resume apenas a um aparato tecnológico, mas a própria vacina agora, né? Mas aquilo é uma tecnologia. Se você sensacional. domina, por exemplo, né? Sensacional. Você criou ali aquela vacina, você está dominando uma tecnologia. Agora, ela está presente. Retrocessos nós só teremos se a gente não trabalhar essa relação entre o humano e o tecnológico, né? Sim. A tecnologia não vai embora, muito pelo contrário, ela vai dominar cada vez mais. Mas até que ponto nós vamos deixar essa tecnologia substituir
não só o trabalho, não só o professor, não só outros profissionais, em detrimento do humano, né? Isso que é o perigoso, né? E nós já estávamos, enquanto educadores ou outros profissionais, lidando com esses recursos tecnológicos. Sim. Mas ainda com algumas resistências, ou muitas resistências, né? Se a gente considerar aí alguns nichos específicos. Mas com a pandemia não teve jeito. Nós fomos jogados dentro de uma realidade que ou você se adapta de um dia para o outro, ou você vai sucumbir a esse cenário obscuro que foi a pandemia. E eu peço licença para dizer que foi, né? Porque a gente já caminhou bastante, né? Como talvez nunca tivéssemos caminhado ao longo da ciência, né? Em termos de uma vacina, de estudos, né? Sim. Até porque foi muito feio e caótico esse cenário que exigiu um esforço tremendo, né? Então a tecnologia está aí, não dá para a gente sair desse cenário, mas a gente precisa dosar. Aprender a trabalhar com essa tecnologia e separar aquilo que são das relações e aquilo que é de um espaço virtual. Você ressaltava anteriormente a questão desse mundo virtual, né, dessa nova realidade, que é importante. A gente precisa simbolizar, a gente precisa fantasiar, mas a gente precisa também ter um pezinho na realidade, né? Sim, com certeza. Nós comentávamos até antes aqui da entrevista, né? Não é algo tão recente quanto parece, né? Esse anúncio agora da empresa Metaverso, né? Desse metamundo que o Zuckerberg lá com as empresas dele estão propondo, né? Esse novo cenário tecnológico. Mas é algo que, por exemplo, na brincadeira já surgiu lá no Orkut, que foi uma rede social de uns anos atrás bem popular e ficou famosa, né? Nós tínhamos os avatares, né? Você brincar de ter um personagem, de dar uma nova realidade, pôr o corpo do jeito que você queria, alguns comportamentos do jeito que você queria. Os jogos, né? Trabalham muito com isso. É legal, é lúdico, é importante para o desenvolvimento também, mas desde que a gente tenha o pezinho no chão de que o mundo real, a vida real, nós temos que aprender a tolerar frustrações, a lidar com problemas, como na pandemia não foi diferente, né? Quem adoeceu quem mais adoeceu foi quem deixou o problema de lado, fugiu. Quem tentou enfrentar dentro das possibilidades e recursos hoje, a gente pode até arriscar a dizer que tem uma saúde mental um pouco mais organizada, né? Um pouco mais forte e presente, de alguma maneira. E como trabalhar com essa questão? Né? Por exemplo, temos crianças que não querem voltar mais, né? Que estão com medo. Né? Esse palco social que é a escola acabou se tornando também pesadelo para alguns. Né? E como desenvolver esta nova realidade. Vamos voltar para o mundo real. Sim, sabe? Até peço desculpas porque foi sua pergunta anterior. Eu acabei entrando em outra discussão. Mas foi fantástica, é isso mesmo. Mas é algo que vai ser assim um trabalho já é muito necessário, né? Professores, família, sociedade como um todo. Só que é pensarmos em um novo processo de socialização daquele aluno. 2 anos dentro de casa causou um impacto enorme, tanto na aprendizagem, né? Nós teremos aí sequelas ainda nesse pós-pandemia, né? Crianças que não aprenderam, que não foram alfabetizadas, né? Pegando aí alguns recortes etários, como também o processo de socialização. O desenvolvimento humano ele perpassa várias dimensões e uma das principais é a questão social, é o contato humano, né? Uhum. Então a gente vai ter que aprender a trabalhar o professor lá do ensino fundamental no final, o lá do ensino médio vai ter que ter um tato muito grande para poder trabalhar de novo esse processo de grupo, de coletivo, de se socializar, do sensorial, né? De se tocar, de se olhar, de sentir aquela atmosfera, mas sendo mais objetivo, como trabalhar. Um caminho possível, por exemplo, são as competências ou habilidades socioemocionais. Sim. Que nós vamos diretamente em pontos de relações humanas, né? Mas
tanto ao nível de contato, né, o interpessoal, como também trabalhar aquele interno do sujeito, né? Sim. Como que eu me organizo? Eu tenho, por exemplo, estagiários que estão com esse trabalho de habilidades socioemocionais. E eu sempre converso bastante com eles em supervisão, no sentido de que nunca fuja da realidade do outro. Tente escutar o que ele sentia lá atrás, o que ele sente hoje. Tente ouvi-lo ali, né? No sentido, aliás, escutá-lo, né? Sair do ouvir e escutar, o que vai além do óbvio, né? O que ele está sentindo, né? Que escola nova que é essa, né? Que pessoas novas que são essas, né? Do pós-pandemia, né? Para que com esse olhar cuidadoso, o professor, o psicólogo ou outros profissionais possam atender de uma forma mais diretiva e mostrar que a vida está voltando sim ao normal. Eu não gosto nem muito daquela expressão novo normal. Novo normal. Porque parece que a gente só ficou com o resto de uma pandemia, né? Sim. Muito pelo contrário, né? A vida vai continuar e vai continuar muito mais forte do que era antes. Mas é necessário que a gente seja mais cuidadoso, né? Com a gente, com o outro, né? E lembrando que a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. Sim. Se eu não cuido da minha saúde mental, você enquanto educador, se você não cuida da sua saúde mental, como é que você vai ter um olhar cuidadoso de suporte para aquele aluno? Não dá. Não tem como. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Mas, em suma, né, esse desenvolvimento socioemocional seria um belo caminho, né, e um caminho viável, respondendo o seu questionamento. Estamos quase chegando ao final, conversa muito agradável. Teremos outras oportunidades com o Gabriel, né? Tem outros temas também muito importantes que precisaríamos de mais tempo até mesmo para nos aprofundarmos, pois o conhecimento que ele nos passa é muito enriquecedor. Ajuda muito, né, Gabriel? Então, desde já agradecemos. Como que um pai, um responsável, identifica quais são os sintomas que a gente começa a perceber que uma criança, que um jovem, né, ele não está bem, assim, mentalmente? Quais são os sintomas? Legal. Quando a gente fala, né, de sintomas, né, de algum problema ali de ordem mental, comportamental, tudo, muitas das vezes o próprio sujeito não percebe, né? Sim. Talvez na grande maioria das vezes, seja uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, não percebe. Mas o terceiro percebe, aquela rotina que muda, aquela criança que era muito ativa, com bastante energia, ela está apática. O nível, vamos pensar muito na questão da ansiedade, né? Tem chegado demandas cada vez maiores agora nesse cenário pandêmico de ansiedade. Sim. Ansiedade e depressão, mais ansiedade ainda. No sentido de que o humor está diferente. Se eu tinha aquela postura mais serena, agora eu estou mais irritável. Eu perco a paciência com muito mais facilidade. Aquela energia que eu tinha para atividade, agora eu estou mais apático. Então, a criança que brincava, agora ela está mais deitada. É a perda do prazer? Podemos dizer que sim, né? Tanto de um estado de desesperança, né, que a gente vê muito em casos de depressão, como também essa perda de prazer por atividades rotineiras, por hobbies, né? Então a família pode perceber, os pais, o professor pode perceber, né, que algo está diferente. Essa apatia, entre outras coisas, né? Pensando em crianças, por exemplo, o sono muda, a alimentação. O sono a gente acaba reparando, né, no cuidado mais com crianças. A alimentação acaba sendo algo mais comum até para os adultos, né? Tem chegado muita demanda aí de uma compulsão alimentar, que começou lá com esse estado ansiogênico da pandemia, né? Pode ser tanto a falta da fome como o excesso? Sim, sim. São esses extremos, né, que são perigosos. Sempre os extremos. Né? Eu comia dentro de algo natural, não estou comendo nada, ou eu comi e agora estou comendo 3 vezes mais, por exemplo, né? Sim. Então são coisas assim do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? E coisas normais do desenvolvimento. Voltando à criança, que um pai e uma mãe podem reparar, que você tem que ter esse olhar cuidadoso. É o sono, é a alimentação,
É a rotina? É os comportamentos, a relação? Como é que é? É mais afetivo, está menos afetivo? Era mais extrovertido, está menos? Era mais aberto a conversar, está mais fechado, né? Por isso que, voltando também naquela questão do papel dos pais, sempre discutir em aberto entre a família e com os filhos como que... Tem uma relação aberta, né? Entre amigos, né? Sim, sim. Entre amigos, mas sempre com limites, dentro de uma hierarquia necessária. Quando eu falo amigos, até questão de ouvir mesmo, né? Sim. Sem ter aquele patamar. Eu sou pai, você é o filho, né? Isso, perfeito. E cuidar, saber se está bem, se não está, o porquê e até que ponto eu posso ajudar, né? Mas sempre mostrando, olha, estou aqui para te dar este suporte, né? Sim, o apoio é fundamental nesse momento, né? Sem dúvida. Principalmente, por exemplo, eu já vi muitas pessoas reclamarem sobre depressão, né? E tem um certo preconceito em relação à depressão em si, né, Gabriel? Sim, não só depressão, né? Quando a gente fala de qualquer transtorno ou até uma sintomatologia que não seja fechado naquele diagnóstico, aí eu tenho isso. Existem os estigmas, os preconceitos, né? Que é uma pessoa marginalizada, né? Aquém da sociedade, né? Como que você está assim se eu te dou tudo, né? Como se te dar tudo seria o suficiente, né? Sim, e é legal essa sua fala, Rodrigo, porque muitas das vezes essa estigmatização começa dentro da própria família. E o relato, quando chega lá na clínica desses pais, olha, não sei porque meu filho é assim, a minha parte eu estou fazendo. Eu dou tudo que ele quer, eu dou tudo que ele precisa, só que você não dá aquilo que é imaterial, né? E até esse tudo é perigoso, né? Sim. Até esse dar tudo é perigoso, porque você foge do limite. O não é pedagógico, né? Perfeito. É pedagógico, é necessário, é desenvolvimental, né? É um não que nos mobiliza a crescermos enquanto pessoas saudáveis, né? Até porque nesse mundo que tudo muda, né? A criança que não tem limite, hoje ela quer isso, amanhã ela quer aquilo, mas ela logo não sabe se ela quer mais isso, se ela quer aquilo, se ela não quer mais nada. Uhum. Ela sempre quer algo, mas no fim ela não quer nada, né? Sim. Então é a falta de limite. E se você não põe isso, você vai criando aí, com todo respeito, pequenos monstrinhos, né? Sem tolerância à frustração, para que em algum momento eu falo, hoje eu não posso te dar. Ah, mas como assim? Eu sempre te vi tudo e hoje você não pode me dar? Então eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou quebrar. É perigoso, né? O limite pedagógico ele é fundamental para a construção dessa saúde mental também. Gente, olha só. Infelizmente o nosso tempo se esgotou. Que papo interessante. Gabriel, muito obrigado por você ter reservado um espaço na sua agenda para vir conversar conosco. Já quero te fazer outros convites para que a gente possa desenvolver outros temas, outros assuntos, né? Porque é saúde pública, né? Eu estava até conversando com o Gabriel antes de iniciarmos. Quando nós falamos em transtorno mental, a gente vai falar consequências que acabam influenciando o nosso cotidiano, nossa vida. E todos nós estamos passivos a passar por isso. Hoje estamos bem, amanhã possa ser que não, porque a nossa mente tem muito poder, né? Não acredito que eu vou fazer essa pergunta para um psicólogo, mas eu vou. Olha a pergunta que eu vou fazer para o psicólogo. Com medo, hein? A nossa mente tem poder? Depende do que a gente considera poder. Poder de termos saúde, de construirmos boas relações, um bom mundo, sim. Como também tem esse poder destrutivo, né? A gente não pode mistificar como se tivéssemos, né, um poder assim paranormal, né? E isso fugiria da realidade. Mas no poder de construir, sim, um bom desenvolvimento, uma boa sociedade, bons filhos, bons pais, boa sociedade como um todo, né? Nesse sentido nós temos, sim. Nossa mente ela é fantástica se soubermos trabalhá-la, né? Com saúde. Eu acho que a gente pode construir aí grandes coisas, né? Por favor, deixe dicas pra gente. Como manter uma mente saudável? O que eu devo fazer? Quando a gente fala de mente, né, a gente tem que falar de uma forma mais total, né, da nossa saúde, né? Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente. Quando a gente cuida das nossas relações, né, que é uma saúde social,
a gente cuida da nossa mente, né? Então é manter sempre o cuidado, né? A rotina, boas relações, mas também aquele algo que é mais íntimo, né? Eu parar, respirar, falar, deixa eu perceber como é que eu tô hoje, né? Sabe aquilo que a gente fala de uma forma bem simples, é você pôr a cabeça num travesseiro e pensar no seu dia? A consciência. Sim, de certa maneira, sim. É você parar e refletir, como é que está? E é uma coisa bem simples, que a gente poderia colocar nesse patamar, né? Como eu estou hoje? Daqui a um tempo, eu melhorei ou eu piorei? Se eu consigo minimamente enxergar que houve, né, uma certa regressão, é o momento de parar, de pensar e de tentar entender. Por que nós tivemos um certo retorno, né? Não vou dizer caminhar para trás, porque caminhar é sempre à frente. Mas por que existe algum tipo de bloqueio, essa barreira ela está mais forte do que antes? Porque se você perguntava do poder da mente, a gente tem esse poder sim de transpor barreiras, né? Isso seria um poder da mente, né? E da própria pessoa. Mas quando você sente uma dificuldade, né? Aquilo que você faz hoje, aliás, aquilo que você fazia antes, você faz hoje com muito mais desgaste físico, emocional, é o momento de você parar e respirar. Opa! Está algo errado. Algo errado. É que é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não para cuidar da gente, né? Uhum. A gente cuida de todo mundo. E os pais e filhos que falamos tanto aqui hoje, se esses pais também não se cuidam, eles não vão cuidar desses filhos. Então a gente tem que ter um cuidado de toda a família, né? Isso é cada vez mais necessário. Gente, isso também indica que temos que ter um tempo para cuidar da gente. Ter o nosso tempo. Poder refletir, meditar, tentar entender quem somos. Papo legal, né? Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Por favor, as suas considerações finais. Rodrigo, peço desculpas novamente aqui. Não sei se eu falei demais, se acabamos estendendo, né? Que é sempre gostoso. Fiquei bem à vontade aqui com você, a gente poder ter esse diálogo, né? Que é tão importante. Agradeço demais o convite, me coloque à disposição para outras oportunidades, se você achar necessário, a gente combina, né? Certeza. E só ressaltando novamente, vamos nos cuidar, né? Cada vez mais, cuidando da gente, a gente cuida dos nossos também, né? E a vida é relação humana é cuidado, né? E falando também brevemente do trabalho, né? Agora na saúde pública, na Santa Casa, mas também da saúde do município como um todo, né? A gente tem visto e analisado, observado essas demandas e procurado sempre cuidar de alguma maneira, né? Atendendo a toda a cidade, né? Tentando acelerar dentro das possibilidades esse cuidado, né? Para manter aí também os nossos companheiros aqui próximos com a saúde mental em dia, através de programas, através de políticas públicas, né? Das mais diferentes maneiras aí para o cuidado do munícipe cachoeirense, tá? E é um prazer estar hoje também podendo ajudar a minha cidade, né? Muito tempo trabalhando fora, ainda trabalho fora, mas hoje com maior prazer e orgulho poder trabalhar aqui na minha terra e ajudar aí o companheiro próximo, né? Que convive com a gente, que luta diariamente com a gente, né? Isso é um prazer. Nós, cidadãos cachoeirenses, nos sentimos honrados em ter profissionais como o Dr. Gabriel, que tem feito, que faz um trabalho excelente, como ele mesmo disse, para toda a comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Queria convidar você a compartilhar esse vídeo, a curtir a nossa página, porque são temas com essa magnitude que faz com que a vida se torne cada vez mais bela. A vida é linda, né? E podemos construir uma vida cada vez melhor.